Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas, muitos temas importantes neste vídeo em mais um conteúdo robusto. Falo sobre Iker Muniain, Idrissi, como o Botafogo se movimenta no mercado, o Glorioso que evolui, inclusive quando o assunto é saída de jogadores, o Botafogo age com profissionalismo, com maturidade, tem SAF por aí, sofrendo, tendo problemas, muito torcedor, não do Botafogo, com dor de cabeça pelo Brasil, tem clube que até tem boa gestão financeira, gastando bastante, principalmente por conta do sucesso esportivo do Glorioso. Começo falando sobre o clube social. Ontem, eleições em General Severiano, e o João Paulo Magalhães é o novo presidente do Botafogo. O vice é o André Silva. O Glorioso postou nas redes sociais a vitória do João Paulo Magalhães. Desejo sucesso na nova jornada, sucesso para o Botafogo Social, para os esportes olímpicos do Glorioso. Tem Botafogo, tem vitória, tem título. Que o João Paulo consiga estruturar cada vez mais as sedes do Botafogo. Futebol está separado, 90% das ações do futebol com a Eagle Futebol, gerida pelo John Textor. O Botafogo tenha sucesso esportivo no futebol e nos esportes olímpicos agora, com a presidência do João Paulo e com o André Silva como vice-presidente. Galera, um abraço ao Vinícius Assunção, que concorreu também na outra chapa, e o Botafogo que siga em frente para as vitórias. João Paulo é o novo presidente do Botafogo. Em votação realizada nesta quinta-feira, a chapa Os Escolhidos, liderada por João Paulo e pelo vice-presidente André Silva, foi a vencedora das eleições no clube. Desejamos um ciclo de muito sucesso no comando alvinegro. João Paulo ali ao centro com a camisa preto e branca do Fogão, já compete do título da Libertadores. Que o Botafogo vença nos esportes olímpicos e, claro, no futebol. E falando no esporte bretão, galera, ontem, Leandro Rotondo, um jornalista que cobre o São Lourenço, disse na Argentina que o Iker Muniain permanecerá no São Lourenço. Recentemente, veio a público interesse do Botafogo no meio-campista espanhol, que atua muito vindo do lado esquerdo para dentro do campo, atleta de 31 anos, jogou muito tempo no Campeonato Espanhol pelo Atlético Bilbao, chegou em setembro ao São Lourenço e realmente interessou e interessa ao Botafogo. Até o momento da gravação deste vídeo, o Botafogo não desistiu da contratação do Iker Muniain. Atenção, então, até o momento da gravação deste vídeo, o Botafogo não desistiu da contratação do Iker Muniain. Falei sobre o posicionamento dele tático na redação do Bandeira ao vivo ontem à tarde, vou falar aqui daqui a pouco também, porque já quero linkar com outro tema. O jornalista brasileiro João Van Bosen falou sobre o interesse de John Textor pelo marroquino Idrissi, que pertence ao Pachuca e foi muito bem no Mundial de Clubes, foi muito bem contra o Botafogo, também atua pelo lado esquerdo. Segundo o João Van Boisen, o Textor pediu ao scout do Botafogo um relatório completo do atleta. Isso é muito legal. Em outros tempos, o jogador se destacaria contra o Botafogo, parte da torcida pediria muito o atleta nas redes sociais e algum dirigente amador tentaria a contratação. Simples assim. E já teve contratação que ocorreu dessa forma. Mais recentemente também, o Botafogo contratou o Almada, teve um torcedor, o filho do baloeiro, Debossan, grande parceiro botafoguense, falou lá nas redes sociais sobre o Almada. O John Textor falou com o Debossan e então o Glorioso foi atrás. Mas é claro que teve todo um trabalho, estudo por parte da Eagle, teve um estudo pelo Scout, tem um analista de desempenho, um analista de mercado, tem que fazer sentido, fez sentido. O Almada veio para o Fogão, deu muito certo, e agora pode pintar no Lyon. Com relação ao Idrissi, todo mundo viu como ele jogou bem no Mundial de Clubes, jogou contra o Botafogo, jogou contra o Al-Ahly do Egito, jogou contra o Real Madrid. E ele pertence ao Pachuca, só que o contrato vai até
junho de 2025. Então, daqui a pouquinho, ele pode assinar um pré-contrato para sair de graça e vir no meio do ano. Só que com o contrato chegando ao fim e ele podendo assinar de graça, se o Botafogo quiser o atleta ou qualquer outro clube quiser o atleta logo no início de 2025, cabe uma oferta, uma proposta ao Pachuca, mas por um valor muito menor do que o que ele vale. Jogador de 28 para 29 anos, muita qualidade realmente jogando pelo lado esquerdo. Vamos ver aqui o mapa de calor e números importantes. 30 participações em gols, em pouco mais de 50 jogos pelo Pachuca, do Idrissi. Vou ao SofaScore, galera. Deixa eu colocar na tela. 53 jogos, 44 como titular pelo Pachuca, 11 gols, segundo do time, e 19 assistências, primeiro do time. 30 participações em gols, segundo do time. Então, em 53 jogos, sendo 44 como titular, ele participou de 30 gols de forma direta, fez 11 e deu 19 assistências. Percebam o mapa de calor do Idriss. Tem recomposição, tem subida ao ataque, ele vem da esquerda para dentro, como o Almada vem da esquerda para dentro, como o Iker Muniain vem da esquerda para dentro, vocês veem a ocupação dele aí também, mas ele também encosta bastante como um extremo mesmo na linha lateral e busca chegar perto do fundo do campo. Tem ali um verdinho entre um espaço e o local para a cobrança do escanteio, mas ele chega mais perto do fundo do campo do que o Almada e o Muniain. Então ele dá a opção de realmente ir para o fundo para cruzar com a perna esquerda ou cortar e dar o passe de retorno com a perna direita para quem estiver chegando para a finalização, mas ele também vem muito aqui para dentro do campo, oferece opções. É claro, gente, que eu conhecia muito menos o Idrissi antes do Mundial. Quando estudei o Pachuca, falei muito sobre o Idrissi, porque aí eu tive que pesquisar bastante, e antes dele fazer o que fez contra o Botafogo e no resto da competição, eu falei aqui no canal Fabiano Bandeira, no vídeo pré-jogo, sobre o Idrissi e a qualidade dele. Que o scout faça um trabalho interessante, e aí pode vir do scout uma avaliação interessante, faz ou não a contratação, faz ou não a proposta, mas depende também de um olhar mais técnico de quem está trabalhando dentro do Botafogo. E, claro, tem análise de mercado, tudo isso, uma contratação para ficar durante alguns anos no clube, vai pensar em revenda, vai pensar apenas em resultado esportivo, mas, reitero, foi uma informação do João Van Boysen, que foi o mesmo que falou sobre o Cucho Hernández. Foi o primeiro a falar. Ele falou pela manhã, mais tarde a notícia saiu lá nos Estados Unidos, jornalista da ESPN falando também sobre o tema. Então, confirmamos aqui no Brasil que havia um interesse, mas em caso de saída principalmente do Igor Jesus. Botafogo não deve trazer o Cucho Hernández se o Igor Jesus não receber uma proposta que faça os olhos do fogão brilhar. E então o Igor Jesus permanecendo no Botafogo, o Cucho dificilmente vai pintar por aqui. Se o Igor Jesus receber uma proposta boa agora, no final do ano, aí sim, o Glorioso pode avançar pelo colombiano que atua no Columbus Crew da MLS. Vou colocar na tela novamente o mapa de calor do Idrissi, rapidamente, só para lembrarmos, posicionamento do Idrissi. E agora vou colocar do Iker Muniain, para a gente entender a busca do fogão. Ó, vem da esquerda mais para dentro. Você vê que ele trabalha mais por dentro, um pouquinho mais longe da área também. O Idrissi tem um ótimo 1 contra 1. O Muniain também. Só que o Muniain é especialista em ótimos passes. É um jogador que trabalha muito também essa bola para o atacante chegar finalizando ou desenvolver uma jogada interessante na zona ofensiva. E ali do lado direito, o Iker Muniain por Atlético Bilbao e São Lourenço em 2024. 26 jogos, 14 como titular, 6 gols, uma assistência, 7 participações, 3 finalizações para marcar um gol, 25 passes decisivos, 87% na eficiência no passe longo, 68 bolas recuperadas, interessante também a combatividade. Assim age o Botafogo no mercado, galera, mas não apenas dessa forma, tentando trazer jogador de graça ou barato com uma idade um pouco mais avançada, não com 35 anos, mas entre 28 e 31 anos. O Botafogo tem várias formas de agir no mercado. Tem um scout muito capacitado, análise de mercado, análise de desempenho, tem gestão. O Botafogo traz o Matheus Point para crescer, e foi importantíssimo em 2024,
jogador que chegou em 2023. Traz o Vitinho, por necessidade, após a saída do Damian Soares, 25 anos, mais experiente que o Matheus Ponte, chegando da Inglaterra por 60 milhões. O Vitinho também está em readaptação ao futebol brasileiro. O Botafogo traz o Bastos, zagueiro de 31, agora 32 para 33 anos, experiente, rodagem na Europa, sem pagar transferência. Traz o Barbosa, ganhando no salário. Fortaleza queria o Barbosa, jogador que estava em fim de contrato no Libertad. O Botafogo traz o Marçal lá no início da SAF por um alto salário, jogador com rodagem na França, na Premier League, também na Inglaterra. Traz o Cuiabano, muito novo, 7 milhões de reais, pode valer 70, 80, 90 milhões daqui a pouco. Veio do Grêmio. O Botafogo traz o Luiz Henrique, um ótimo nome por um valor altíssimo, e traz um Jefinho do Resende. Traz um Almada, muito novo por um valor altíssimo, mas traz um Savarino por um valor mais baixo e o jogador recebe proposta agora. Traz o Igor Jesus sem pagar transferência. Então, o Botafogo tem algumas formas de fazer negócio. O que o Botafogo dificilmente vai fazer é dar 10 milhões de euros, 20 milhões de euros por um jogador acima de 30 anos, por um jogador acima de 29 anos, 15 milhões de euros por um jogador de 31, 32 anos. Dificilmente o Botafogo vai fazer isso, porque para resultado esportivo, ele traz o jogador experiente em fim de contrato, de graça ou por um baixo investimento. Traz o jogador mais novo por um investimento mais alto, pensando na revenda. O Botafogo tem um caminho. E com profissionalismo, o Botafogo vê jogadores de saída. O Marçal, ao meu ver, diminuindo bem o salário, poderia ficar. Seria importante. Mas está acabando o contrato, foi importante aqui. O Botafogo entende que a partir daqui o Marçal não vai mais jogar o que poderia jogar anteriormente. Então, o Botafogo, no fim do contrato do Marçal, libera o jogador. O Eduardo, o Glorioso, tenta uma renovação por um salário mais baixo. O jogador não quer, então não faz mais sentido para o clube. Tietê chegou no início da SAF, último dia da primeira janela da SAF em 2022, foi feliz no Botafogo, altos e baixos, mas foi muito importante em vários momentos, e agora não faz mais sentido para o projeto. Pode fechar com o Vasco. É claro que eu não quero que esses jogadores fiquem fechando com rivais do Botafogo aqui do Rio de Janeiro. Questão pessoal, rivalidade, não quero mesmo. Eu quero que eles possam ir para outros clubes de fora, mas tudo bem. O Botafogo não pode se basear pela minha emoção. Tem que se basear pela razão, pelo profissionalismo, pela maturidade de um clube que quer evoluir a cada dia. Então, até nas saídas, o Botafogo age da forma que sempre sonhamos, imaginamos. Pensem, se a gestão fosse feita por botafoguenses, será que teríamos essa maturidade na hora das decisões? Algumas são impopulares. Depois, com os resultados, se tornam populares. Porque a vitória deixa a torcida feliz, obviamente. Só que nem todas vão ser acertadas. Tenho certeza que com a SAF do Botafogo, a gente acerta muito mais do que erra. E tem SAF por aí com problema. A torcida do Galo não aguenta mais. Está vendo agora o Palmeiras oferecer um caminhão de dinheiro pelo Paulinho. Mais de 118 milhões, mais de 117 milhões de reais. Daqui a pouco eu falo sobre o Palmeiras. O Atlético Mineiro, que vê o Hulk se aproximando do fim da carreira, poderia ter o Paulinho como pilar do projeto, montagem de elenco. Mas a SAF lá no Galo, no momento, não deixa a torcida satisfeita. Um clube que lutou para não cair no Campeonato Brasileiro até a última rodada, foi vice da Copa do Brasil para o Flamengo e vice da Libertadores com 1 a mais o Atlético Mineiro desde o primeiro minuto para o Botafogo, 3-1 para o Fogão. Tá difícil lá para a SAF do Atlético Mineiro e para a torcida. O Vasco, que também era SAF, mas o Pedrinho agora tomou a presidência. Tomou a presidência, não, foi eleito e a SAF do Vasco saiu porque não deu certo. Pedrinho, um dos melhores comentaristas da TV brasileira, quando estava no Sport TV, está vendo a dificuldade de gerir um clube de futebol. Num dia, o Vasco negocia com o Renato Gaúcho, que ganha um alto salário, ganhava um alto salário no Grêmio, e trabalha de uma forma, tem modelo de jogo mais ofensivo, busca o jogo mais leve. No outro dia, o Vasco anuncia o Carille como treinador. Não tem a mínima relação entre o trabalho do Renato e o trabalho do Carille. Só que o Vasco tem um time hoje limitado e o Carille pode até fazer sentido para manter esse time jogando de forma reativa. E o Vasco não sofrer, mas é só isso que o Vasco quer, não sofrer?
Olha a dificuldade. A torcida do Vasco não entende. Como um dia faz sentido o Renato Gaúcho, no outro dia assina com o Carille. Um clube que era SAF, agora o social toma conta, daqui a pouco pode voltar a ser SAF, ou é SAF, tem que vender para algum investidor. É difícil a situação do Cruz Maltino. Palmeiras querendo tirar o Paulinho do Atlético Mineiro, 117, 118 milhões de reais, é muita grana para um jogador de 24 anos que atua no Brasil. Será que o Palmeiras vai ver essa grana lá na frente? Mas é um grande jogador, um jogador excelente. O Botafogo traz o Igor Jesus de graça. Foi importantíssimo na Libertadores, vencida em cima do Atlético Mineiro do Paulinho. E o noticiário já mostra o Palmeiras pensando em levar o Matheus Pereira, do Cruzeiro, que aceita conversar, segundo as informações, por um valor base de 25 milhões de euros. É muita grana. O Botafogo aumentou o nível do futebol brasileiro e sul-americano com o que fez em 2024. Que continue. O Glorioso trabalha no mercado para se reforçar. Não sei se vai chegar o Muniain, o Idriss ou os dois. Outros jogadores chegarão. O Botafogo deve negociar algumas peças. Uma base deve ser mantida e a gente espera um fogão muito forte. É isso, galera. Saudações alvinegras. Todo mundo deixando like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Tem live, redação do Bandeira na parte da tarde. Estamos juntos. Valeu, fui. Fogo!